Câncer e atividade física, últimas evidências na prevenção e no tratamento. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite. E gostaria de começar falando que até bem pouco tempo atrás, esse tema, atividade física e câncer, estava fora do escopo de qualquer congresso, tanto sobre atividade física quanto sobre oncologia. Isso acontecia basicamente por dois motivos. O primeiro motivo é que durante um bom período o câncer foi tratado como uma doença eminentemente hereditária. E sendo hereditária, acreditava-se então que o indivíduo não poderia se beneficiar da atividade física na prevenção dessa doença. Quer dizer, ele estaria fadado a desenvolvê-la. E o outro motivo é o fato de que a presença do câncer e os mecanismos clássicos para o tratamento dessa doença levam a uma degeneração muito significativa no organismo do paciente. Então, pensava-se que qualquer intervenção que pudesse aumentar o gasto energético ou que pudesse aumentar o dispêndio metabólico desse indivíduo, na verdade, trariam como consequências um aceleramento do processo degenerativo, talvez trouxessem consequências danosas e não benéficas. Obviamente que hoje já não se pensa mais assim, e a mudança no raciocínio em cima de exercício e câncer se deve ao melhor entendimento dos aspectos da etiologia da doença, porque o câncer surge, e ao melhor entendimento dos aspectos fisiopatológicos, como ele vai progressivamente modificando o metabolismo do portador. Em essência, o que é o câncer? É uma doença que se desenvolve em função de uma mutação genética necessariamente, uma determinada célula, e a mutação genética ela tem como caráter principal tirar dessa célula a capacidade de regular as suas vias de crescimento, proliferação e diferenciação. Então, a célula mutada não consegue mais regular esses processos, começa a se desenvolver de maneira muito acelerada e a se proliferar de maneira exacerbada. Vai levar à formação de uma massa de células, então, e vai caracterizar em uma determinada região do organismo a presença de um tumor. Em algumas situações, células desse tumor podem escapar da região local e se disseminar pelo organismo, levando à formação de locos tumorais em diferentes pontos. Esse fenômeno a gente chama de metástase, e do ponto de vista clínico, a palavra câncer, ela diz respeito a um tumor metastático, um tumor capaz de fazer metástase. Mas as características fisiopatológicas da doença, em essência, estão diretamente relacionadas com a característica da fisiologia do tumor. Esse tumor ele passa a ser tratado, então, como um agente único ali e, literalmente, vai ter uma função parasitária no organismo desse indivíduo, mudando de diversas maneiras a sua fisiologia. Para o tumor surgir, você tem que ter, primeiramente, a mutação genética em uma célula. Essa mutação genética, que vai levar à iniciação do tumor, obviamente pode ser de origem hereditária. Mas, do ponto de vista quantitativo, o que nós vemos hoje é que os cânceres que se originam de mutações genéticas oriundas da hereditariedade, na verdade, correspondem aí a 5 a 10% de todos os casos, enquanto que 90 a 95% dos casos de câncer estão associados a mutações genéticas vinculadas com o ambiente. Então, a exposição a fatores que a gente chama de carcinógenos, porque podem levar ao desenvolvimento do câncer, como, por exemplo, a poluição, radiação, hábitos alimentares, alcoolismo, o próprio tabagismo, como bem colocou o professor, são fatores que podem levar a mutações genéticas, e essas mutações genéticas podem levar ao surgimento do câncer. Para nós que trabalhamos com a área da atividade física, uma informação quantitativa interessante é o fato de que 25% de todos os casos de câncer têm associação direta com sobrepeso corporal e com um estilo de vida sedentário. Isso faz do exercício um fenômeno importante e tem aumentado muito o interesse na literatura a respeito da possibilidade do exercício ser um fator que previne o surgimento do câncer, os mecanismos que podem levar a essa mutação genética. Uma vez iniciado, o câncer ele vai passar por um processo de desenvolvimento e progressão que envolve várias etapas. Então, diferentes estágios de evolução da doença, que envolvem o aumento do tumor e a possibilidade desse tumor fazer metástase, e essas etapas, na verdade, vão modificando a fisiologia do portador, até nós termos a formação de um fenótipo chamado de fenótipo letal, ou seja, o câncer vai levar esse indivíduo a óbito. E se a gente compara aqui, na linha de baixo, a data provável para esse indivíduo vir a óbito, o que o câncer faz, na verdade, é acelerar esse processo. Então, o indivíduo vem a óbito de maneira prematura. Então, quando a gente pensa em tratamento, deve-se levar em consideração vários aspectos. O aspecto preventivo e o aspecto da possibilidade de se tratar esse câncer em várias etapas do seu desenvolvimento. E quando a gente vai para a literatura investigar o que existe a respeito de exercício e câncer,
Então, nós podemos observar que diversos trabalhos têm tentado investigar como o exercício influencia várias das etapas envolvidas no processo de desenvolvimento do câncer. Do ponto de vista da prevenção, a primeira parte aqui, nós vemos aí uma variedade de estudos epidemiológicos já mostrando evidências bastante conclusivas de que a atividade física pode realmente prevenir o câncer ou estar associado com a redução dos fatores de risco para o câncer. Esses dados eles têm sido obtidos principalmente para câncer de cólon, mama, próstata, endométrio e pulmão. E eles têm sido classificados aí como convincentes para câncer de colo e mama, provável para próstata e possível para endométrio e pulmão. Essa classificação aí, ela vem justamente do número grande de trabalhos que já existem a respeito desse tipo de doença, de grandes estudos experimentais. Para outros tipos de câncer, as evidências ou são insuficientes ou ainda não existem. Então, de fato, a gente acredita que é uma questão de tempo para que o espectro da relação entre exercício e câncer em diferentes regiões do organismo possa estar mais bem estabelecido na literatura, mas, a princípio, nós já temos bastante evidência apontando para um efeito positivo na prevenção. Agora, o exercício ele parece ser uma intervenção, uma ferramenta importante em outros aspectos, não só na prevenção, mas também no processo de desenvolvimento da experiência do indivíduo que desenvolve esse câncer. Uma das características da doença e também dos tratamentos clássicos dessa doença é o fato de que esse indivíduo desenvolve uma síndrome chamada síndrome da caquexia, que nada mais é do que uma patologia onde o indivíduo vai ter uma grande atividade de catabolismo de proteínas, catabolismo de ácidos graxos, dos triglicerídeos e catabolismo dos glicídios desse organismo. E, em função disso, ele vai desenvolver alguns fenótipos clássicos do câncer: fraqueza muscular, anorexia, uma perda de peso muito acentuada. Então, diversos trabalhos já vêm investigando a possibilidade de que o exercício atue como um fator adjuvante no processo de tratamento, tentando justamente minimizar esse processo ou essa síndrome da caquexia. E a gente tem estudos feitos em todos os estágios, estágio 1, 2, 3 e 4 de desenvolvimento do câncer, e esses estudos têm mostrado possíveis alterações positivas nos indivíduos em qualquer um desses estágios. Mas nós temos ainda aquele indivíduo que se beneficiou de uma cirurgia, teve o seu tumor extirpado ou pode ter essas células limitadas através da radioterapia ou da quimioterapia, e esse indivíduo então vai tentar levar uma vida normal agora. Nós temos que esse indivíduo é um indivíduo de alto risco para uma reincidência do tumor. Então, a gente já tem na literatura também alguns trabalhos mostrando que indivíduos que têm o seu câncer extirpado ou eliminado e se mantêm fisicamente ativos são indivíduos com uma menor possibilidade de reincidência do tumor e, além disso, indivíduos que vão ter uma qualidade de vida também aumentada em função da prática do exercício. Então, todos esses pontos aqui tomados em conjunto, obviamente que o exercício não faz nada sozinho, mas tomados em conjunto, em teoria, o que eles poderiam trazer de benefício para o indivíduo é a possibilidade de levar o deslocamento dessa curva para a direita. E talvez o indivíduo postergar o início do câncer, amenizar os efeitos da presença do câncer, ele possa vir a morrer mais tarde, aumentando a sobrevida e melhorando a qualidade de vida durante esse período. Como o exercício faz isso é uma pergunta bastante interessante e tem sido muito explorado na literatura atualmente. Então, nós temos vários efeitos do exercício que envolvem modificações sistêmicas. Por exemplo, a atividade física é capaz de influenciar o sistema imunitário. O sistema imunitário tem uma função importante na detecção de células que são neoplásicas e eliminação dessas células. A atividade física ela tem a capacidade de influenciar a concentração de alguns hormônios, como os hormônios sexuais e metabólicos. Insulina, por exemplo, melhorar a sensibilidade da insulina e diminuir a concentração de insulina no sangue. E, de fato, hiperinsulinemia e concentração elevada de hormônios sexuais têm sido associados ao maior risco de surgimento do câncer e complicações do câncer. O exercício pode influenciar o quadro inflamatório. Uma característica das doenças crônico-degenerativas é uma inflamação crônica. E essa inflamação crônica pode ser amenizada pela atividade física. É uma ferramenta anti-inflamatória em potencial. Todos esses são fenômenos sistêmicos através dos quais o exercício pode estar atuando. A gente tem efeitos indiretos também, por exemplo, o exercício pode reduzir a obesidade. A obesidade é um fator de risco aumentado para câncer. O exercício diminui o tempo de trânsito gastrointestinal, diminui o tempo de exposição das células do cólon aos carcinógenos que estão ali presentes. Então, são muitas as possibilidades e maneiras através das quais o exercício consegue tanto evitar o surgimento do câncer, quanto melhorar a qualidade de vida do portador.
E atualmente tem surgido um interesse bastante significativo sobre a possibilidade de que o exercício influencie de maneira direta o comportamento do tumor, de forma independente dessas modificações sistêmicas. Então, todas essas modificações sistêmicas modificam o ambiente onde o tumor existe, obviamente, vão influenciar o comportamento metabólico desse tumor. Mas quando a gente retira o tumor de um modelo animal experimental, por exemplo, de um animal que foi submetido a um protocolo de treinamento físico, a gente vê que esse tumor, mesmo fora do organismo, ainda continua tendo algumas características metabólicas e biológicas que seriam bastante interessantes e positivas para o indivíduo. Então, no nosso laboratório, nós temos trabalhado com um modelo de tumor animal, que é o tumor de Walker 256, e temos trabalhado com alguns modelos de atividade física. Então, aqui a gente tem um modelo de atividade anaeróbia e um modelo de atividade aeróbia. E temos observado alguns resultados interessantes. Quando a gente extirpa o tumor dos animais que foram submetidos a um protocolo de treinamento, que a gente vê que esses tumores são menores. Por que o tumor é menor? Pode estar associado a todos esses fatores sistêmicos, mas nós temos observado que alguns fatores são localizados, relacionados diretamente com o tumor. Então, essas células do tumor que são retiradas dos animais sedentários, elas, por exemplo, in vitro, apresentam uma proliferação menor, quer dizer, a capacidade de se multiplicarem é reduzida. E, além disso, elas apresentam uma taxa de morte maior. Um fenômeno que a gente denomina de apoptose, que significa, na verdade, morte celular programada. É um mecanismo que a célula utiliza para se autodestruir, literalmente. Na verdade, é o mecanismo que protege o organismo do surgimento de novas neoplasias. Uma célula que tem uma mutação genética, ela pode ativar vias de apoptose e vir ativar a autodestruição para o tumor não surgir. E a falta da capacidade de ativar a apoptose pode estar vinculada com a etiologia de alguns cânceres. Então, a célula tem mutação genética, não consegue se autodestruir, vai levar à originação, então, do câncer. E nós vemos que a apoptose está mais elevada nas células tumorais desses mesmos animais aqui. Por que isso acontece? A resposta parece estar no nível molecular. Então, a apoptose é uma via que a célula utiliza para se autodestruir, mas é uma via que depende da função de enzimas intracelulares que regulam essas alterações necessárias para que a autodestruição ocorra. Então, aqui nós temos um exemplo, uma das vias que nós temos explorado no laboratório, é a atividade de uma enzima chamada BCL2 e uma enzima chamada BAX. O que são e o que fazem essas enzimas? BCL2 é uma enzima importante para a atividade anti-apoptótica. É uma enzima que impede a apoptose de acontecer. E BAX é uma enzima pró-apoptótica. Ela estimula as vias de apoptose. E quando nós vamos observar a expressão dessas enzimas ou dessas proteínas no tecido tumoral, o que nós vemos é que aquela que impede o tumor está expressa em menor quantidade, quer dizer, essas células fabricam menos dessa enzima, e aquela que estimula a apoptose está expressa em maior quantidade. Ou seja, nós temos um ambiente aqui favorecendo essa via. Então, de alguma maneira, o exercício está modificando o âmbito molecular, fazendo com que as modificações aqui propiciem uma maior taxa de apoptose. Por que o exercício consegue fazer isso? O que o exercício tem de efeito sobre o tumor que vai levar ele a diminuir essa e aumentar essa? Essa é uma pergunta que ainda não está muito clara, mas nós temos coletado alguns resultados que são bastante indicativos dos possíveis mecanismos. Entre esses resultados está uma maior taxa de lipoperoxidação nas células dos tumores. Então, os radicais livres são produzidos naturalmente durante a atividade física. Mas, quando a gente pensa em exercício crônico, o próprio exercício é responsável por também aumentar as defesas antioxidantes do nosso organismo. Mas isso não acontece com o tumor. O tecido tumoral é um tecido que tem atividade antioxidante ou defesa antioxidante muito baixa. E, de fato, os radicais livres produzidos durante o exercício são elementos químicos altamente lesivos para o câncer. Então, esses radicais livres eles podem pôr parede das células, formando uma estrutura que nós chamamos de lipoperóxidos. E toda vez que você tem esse tipo de reação, você tem uma lesão na célula. E a célula lesionada pode ativar as vias de apoptose para que possa vir a se autodestruir e ser eliminada do organismo. Então, nós temos aqui alguns elementos que apontam um possível efeito do exercício diretamente sobre o tumor, além dos efeitos sistêmicos, aumentando a capacidade dessas células tumorais levarem a uma autodestruição, atividade de apoptose, que basicamente tem relação com lipoperoxidação e ativação das enzimas que regulam a taxa apoptótica. Bom, esses dados, então, mostram que o tumor vai crescer menos no indivíduo portador que pratica atividade física, ou pelo menos esse seria o processo em teoria. Mas nós temos mais alguns dados interessantes, e um outro ponto que a literatura tem se preocupado em investigar na atualidade
é a possibilidade de que o tumor atue dentro do organismo do indivíduo como uma célula endócrina, liberando substâncias que possam modificar o metabolismo. E, de fato, algumas substâncias já foram identificadas. O tumor pode secretar, por exemplo, uma substância chamada de PIF, que é denominada fator indutor de proteólise. O próprio nome já diz, é uma substância que induz proteólise, degradação proteica. E pode estar relacionada com alta taxa de catabolismo de proteínas que a gente vê no indivíduo que tem câncer. O tumor também produz uma substância chamada LMF, fator indutor de lipólise. Como o próprio nome diz, aumenta a taxa de degradação dos lipídios. Pode ser uma das explicações de por que o indivíduo portador de câncer tem uma alta taxa de degradação dos seus estoques de tecido adiposo. Então, o que nós observamos aqui nesse trabalho, foi publicado no European Journal of Biophysiology mês passado, é que um protocolo de exercício físico que nós temos utilizado aqui, um protocolo anaeróbio, foi capaz de reduzir de maneira significativa a expressão do PIF pelas células do tumor, podendo nos ajudar a entender como que esse exercício anaeróbio estaria prevenindo a alta taxa de degradação do músculo esquelético no indivíduo portador. Então, pessoal, o que nós temos são, em essência, informações que mostram que a atividade física ela pode ter efeitos sistêmicos e localizados no indivíduo que desenvolve o câncer. Se é que é possível sumarizar as informações que a literatura disponibiliza hoje, nós temos o seguinte: a atividade física pode prevenir o câncer ou pode reduzir o risco desse câncer, e esses dados são principalmente relacionados a cólon, mama, próstata, endométrio e pulmão. Para outros tipos de câncer, aguardamos ainda um maior número de trabalhos para uma melhor elucidação do quadro. Diversos trabalhos têm mostrado que a atividade física tem a capacidade de promover adaptações positivas no organismo do portador de câncer. E muitas dessas adaptações estão relacionadas com diferentes mecanismos biológicos que o exercício pode ativar. E, em função disso, então, a literatura, na atualidade, já vem aconselhando que é muito mais interessante encorajar o paciente que é diagnosticado com câncer a praticar níveis adequados de atividade física, com intervalos e níveis adequados de descanso, do que aquela clássica orientação de que esse indivíduo mantenha uma grande quantidade de repouso. De fato, o repouso exacerbado poderia até mesmo trazer maiores malefícios a esse indivíduo, né, comprometer ainda mais a característica clássica da doença, que é a fadiga exacerbada. Então, em essência, são essas informações que nós temos e era isso que eu gostaria de estar falando com vocês aqui. Obrigado.